Capítulo 3. Enquanto subia a escada, à minha frente, Zilá foi dizendo para esconder a vela e não fazer barulho, pois o patrão tinha uma cisma especial pelo quarto onde eu ia pernoitar, e mostrava sempre grande relutância em alojar alguém ali. Perguntei qual o motivo. Não sabia, respondeu. Só trabalhava ali há 1 ou 2 anos, e além disso, passavam-se coisas tão estranhas e eram tantas as discussões que ela não podia permitir-se ser curiosa. Confesso que estava demasiado cansado para grandes curiosidades. Fechei a porta do quarto e procurei a cama. A mobília consistia numa cadeira, num roupeiro e numa enorme armação de madeira de carvalho com aberturas quadradas na parte superior, semelhantes a janelas de carruagem. Aproximei-me daquela estranha armação e, olhando seu interior, vi que se tratava de um leito de outros tempos, extremamente original e prático na sua concepção, estudado para evitar a necessidade de cada membro da família ter um quarto só para si. De fato, a referida peça formava como que um pequeno cubículo, estava encostada numa das janelas, cujo peitoril servia de escrivaninha. Corri os painéis laterais, entrei levando a vela comigo e voltei a fechá-los, sentindo-me protegido contra a intromissão de Radcliffe ou de quem quer que fosse. O tal parapeito onde pousei a minha vela continha alguns livros velhos e bolorentos, empilhados num canto, e estava repleto de inscrições gravadas na madeira. Essas frases, no entanto, limitavam-se a um único nome, escrito e repetido em vários caracteres grandes e pequenos: Catherine Earnshaw. De vez em quando, o nome mudava para Catherine Radcliffe ou Catherine Linton. Dominado por uma preguiça indolente, encostei a cabeça na janela e continuei a soletrar aqueles nomes: Catherine Earnshaw, Radcliffe, Linton, até que acabei por adormecer. Porém, não tinha passado ainda 5 minutos, quando de súbito, vindas do escuro, começaram a surgir letras brancas cintilantes que pairavam no ar como fantasmas. No ar volteava um enxame de Catarines. Levantei-me gesticulando para afugentar aquele nome, tão incomodativo, e reparei que o pavio da vela estava a chamuscar a lombada de um dos volumes, exalando um odor de pele queimada. Afastei a vela e, incomodado pelo frio e náusea persistentes, sentei-me e abri sobre o joelho o volume danificado. Era uma bíblia, impressa em letra miudinha e com um cheiro intenso de bolor e umidade. A folha introdutória continha a inscrição: pertence a Catherine Earnshaw, e pela data que acompanhava, percebi que o livro tinha 1/4 de século. Fechei-o e escolhi outros volumes, até que examinei todos. A biblioteca de Catherine era extremamente selecionada e, dado o mau estado de conservação dos exemplares, devia ter sido muito usada, embora nem sempre para uma leitura normal. Poucos capítulos tinham escapado aos comentários à tinta. Pelo menos era o que parecia, que preenchiam por completo os espaços em branco do texto. Havia algumas frases soltas, outras, pelo aspecto, pareciam páginas de um diário, escritas com uma letra infantil e bastante irregular. No alto de uma página em branco, por certo um tesouro para quem a vislumbrasse pela primeira vez. Deparei satisfeito com uma excelente caricatura do meu amigo Joseph, extraordinariamente fiel, apesar dos traços grosseiros. Logo senti uma simpatia especial para com esta desconhecida de nome Catherine, dedicando-me de imediato à tentativa de decifrar aqueles hieróglifos desbotados. Que domingo horrível! Era assim que começava o parágrafo seguinte. Quem dera que o meu pai voltasse, o Hindley. É um substituto detestável. O seu comportamento para com Radcliffe é atroz. Esta noite já demos o primeiro passo para nos revoltarmos. Hoje não parou de chover. Como não pudemos ir à missa, o Joseph decidiu reunir os fiéis no sótão, enquanto Hindley e a mulher estavam confortavelmente instalados em frente à lareira, fazendo 1001 coisas, exceto ler a Bíblia. Tenho certeza absoluta do que digo. Eu, o Radcliffe e o pobre do moço da lavoura recebemos ordens para pegarmos os nossos livros de orações
e subirmos. E lá ficamos, sentados, em fila sobre os sacos de milho, gemendo e tremendo de frio, desejando com toda a força que Joseph também sentisse frio e resolvesse abreviar a humilha. Em vão. A missa durou precisamente 3 horas, e ainda por cima, o meu irmão teve a desfaçatez de exclamar, vendo-nos descer: "O quê? Já acabou?" Antigamente deixavam-nos brincar aos domingos à tarde, desde que não fizéssemos muito barulho. Agora, uma simples gargalhada é motivo para nos porem de castigo. Esquecem-se de que quem manda aqui sou eu, diz o tirano. Destruirei o primeiro que se atrever a irritar-me. Exijo maior respeito e silêncio. O quê? Fostes tu? Não foste meu menino? Frances, querida, se o apanhares de jeito, puxa-lhe o cabelo. Parece que o ouvi estalar os dedos. Frances puxou o cabelo do rapaz com requintada malvadez. Depois sentou-se no colo do Hindley e assim ficaram, como duas crianças tontas, beijando-se e dizendo tolices, frases tão ridículas que teríamos vergonha de repetir. Tentamos aconchegar-nos o melhor que podíamos no nicho do guarda-louça. Tinha eu acabado de improvisar uma cortina com os nossos babadores, quando, de repente, chegou o Joseph, vindo dos estábulos. De imediato, destrói o meu trabalho e agarra minhas orelhas grunhindo. O patrão ainda mal foi enterrado, o sábado ainda nem terminou, e a palavra do evangelho ainda ecoa nos vossos ouvidos, mas vós já vos divertes. Que vergonha! Sentai-vos, crianças más, lede bons livros, sentai-vos e meditai sobre as vossas almas. Depois, obrigou-nos a mudar de lugar para que, longe da lareira, apenas pudéssemos receber um tênue raio de luz que iluminasse a montanha de livros que nos atirou. Isto foi demais para mim. Peguei pela capa aquele livro todo sujo e arremessei-o para o cesto dos cães, gritando que detestava livros bons. O Radcliffe deu um chute no livro dele, que foi parar no mesmo lugar. Foi o fim do mundo. Master Hindley, gritou o nosso catequista. Master Hindley, venha ver. A senhorita Cat deu cabo da capa do livro O Escudo da Salvação, e o Radcliffe deu um pontapé no volume de O Longo Caminho para a Destruição. Não vai deixá-los rindo de mim, vai? Ah, se ao menos o velho patrão fosse vivo, esse é que lhes dava uma boa lição. O Hindley ergueu-se do seu paraíso terrestre e, agarrando-nos, um pela gola e o outro pelo braço, arrastou-nos para a cozinha, onde, segundo a profecia de Joseph, o diabo iria nos perseguir e castigar. Então, assim consolados, procuramos cada um o seu recanto seguro para aguardarmos a sua chegada. Peguei depois este livro e um tinteiro que estava na prateleira. Escancarei a porta da sala para ter luz e escrevi durante 20 minutos. Porém, o meu companheiro estava impaciente e propôs que levássemos o capote da leitura. Para nos abrigarmos e fugíssemos para a charneca. Que ótima ideia! Assim, quando aquele velho rabugento entrar na cozinha e não nos vir, depressa concluirá que a sua profecia se cumpriu. E depois, é impossível ficarmos mais encharcados ou com mais frio do que já estamos. Penso que Catherine conseguiu concretizar o seu plano, dado que a frase seguinte refere-se a uma situação nova, um rol imenso de queixas e lamentos. Nunca imaginei que o Hindley me fizesse chorar tanto, escreve ela. Dói-me tanto a cabeça que mal consigo deitá-la na almofada. Apesar de tudo, não consigo deixar de chorar. Pobre Radcliffe. O Hindley chama-o de vagabundo e proibiu-o de conviver ou fazer as refeições conosco. Além disso, proibiu-nos de brincar, ameaçando expulsá-lo de casa caso voltasse a desobedecer. Tem andado a culpar o nosso pai, como é possível, pelo tratamento generoso que concedeu a Radcliffe. Promete que o há de colocar no seu devido lugar. Comecei a cabecear com sono sobre aquela página esbatida. O meu olhar perdia-se entre o manuscrito e o texto impresso. Reparei num título ornamentado a vermelho, 70 vezes 7, e o primeiro da 71ª, um piedoso sermão proferido pelo reverendo James Branderman na capela de Jimerden South. Enquanto eu dava voltas à cabeça, tentando adivinhar o teor do sermão de James Branderham,
Recostei-me no leito e adormeci. Maldito chá e maldito feitio meu. Que mais poderia ter estragado a minha noite? Nunca me senti tão mal na minha vida. Comecei a sonhar, ainda antes de perder a noção do tempo e do espaço. Pensei que já tinha adormecido e que me dirigia para casa, tendo Joseph como guia. A neve cobria por completo a estrada e dificultava-nos a caminhada. À medida que avançávamos a custo, o meu companheiro não parava de me repreender pelo fato de eu não ter trazido um bordão de peregrino. Afirmava com insistência que eu jamais poderia entrar sem ele e brandia ameaçadoramente uma pesada clava, como me pareceu que ele lhe chamava. Por momentos, achei que era absurdo precisar de uma arma daquelas para entrar na minha própria casa. Foi então que me ocorreu uma outra ideia. Não era para a casa que nos dirigíamos, mas sim para irmos escutar o célebre sermão de Jabes, a partir do texto 70 vezes 7. Por outro lado, era certo e sabido que um de nós, ou eu ou Joseph, o catequista, estaríamos incluídos em o primeiro da 71ª, e iríamos ser denunciados e excomungados publicamente. Chegamos a uma capela. De fato, já havia passado por ela 2 ou 3 vezes nos meus passeios pelo campo. Fica num vale elevado, situado entre 2 colinas e próxima de um terreno pantanoso, cuja mistura com a turfa permite, segundo dizem, embalsamar os corpos aí enterrados. O teto ainda se conserva intacto, porém, como esse edifício de 2 divisões corre o risco de ficar reduzido a um só compartimento, e tendo em conta que o estipêndio do pároco é de apenas 20 libras por ano, depressa se conclui que nenhum padre desejará ser pastor desse rebanho. Sobretudo, quando se sabe que os fiéis preferem deixá-lo morrer de fome a contribuírem com um tostão que seja dos seus bolsos. No entanto, no meu sonho, Jabes falava para uma assembleia vasta e atenta que enchia por completo a igreja. E como ele pregava! Santo Deus, que sermão! Dividido em 490 partes, cada uma das quais de duração igual a uma homilia vulgar, versando sobre um determinado pecado. Sinceramente, não sei onde é que ele os tinha ido buscar. Cada frase era interpretada de forma peculiar, tentando convencer os presentes de que cada pessoa comete vários pecados em simultâneo. Os pecados eram extraordinariamente estranhos, transgressões bizarras como eu nunca antes imaginara. Ah, que tédio imenso! Eu dava voltas na cadeira, bocejava e cabeceava, sonolento, tentando em vão manter-me desperto. Belisquei-me, vezes sem conta, para afastar o sono. Esfreguei os olhos, levantei-me, voltei a sentar-me e chamei a atenção de Joseph para saber quando acabaria aquele suplício. Estava condenado a ouvir o sermão todo. Por fim, ele chegou ao primeiro da 71ª, então assaltou-me uma súbita inspiração. Levantei-me e denunciei Jabes como autor de um pecado que nenhum cristão poderá perdoar. Reverendíssimo, exclamei. Sentado entre estas 4 paredes, tentei aguentar e perdoar, dentro dos limites do humano, as 490 partes do seu sermão. 70 vezes 7 vezes estive prestes a pegar meu chapéu e ir embora. 70 vezes 7 vezes, caros companheiros de suplício. Ao ataque! Atirem-no ao chão e cortem-no em pedaços, para que a sua morada jamais o reconheça. Tu és o homem, gritou Jabes, depois de uma pausa solene, debruçando-se do púlpito. 70 vezes 7 vezes te vi contorcer o rosto em sinal de desdém. 70 vezes 7 vezes procurei encontrar explicação na minha alma. Vede, este é um sinal da fraqueza humana, e também ele será perdoado. O primeiro da 71ª está aqui. Irmãos, executem sobre ele a sentença prevista. Glória aos santos do Senhor. Ao ouvir essas palavras, a assembleia começou a cercar-me, brandindo seus bordões de peregrinos. Eu, indefeso, tentei desarmar Joseph, o mais próximo e feroz agressor. No meio da confusão, vários paus se cruzaram no ar, algumas pancadas que me eram destinadas atingiram outros. De repente, a capela transformou-se num cenário brutal.
onde ecoavam golpes e contragolpes. Cada homem erguia sua mão contra todos. Branderham, desejoso de entrar em ação, empregava-se a fundo, batendo violentamente no bordo do púlpito e produzindo um som tão real que, para meu sossego, depressa me acordou. Afinal, o que teria estado na origem de todo este tumulto? E quem representara o papel de Jabes nesta luta? Apenas e simplesmente um galho de abeto que, sacudido pela forte ventania, batia com persistência na vidraça. Coloquei-me à escuta por instantes. Depois, tendo detectado a causa do distúrbio, virei-me, adormeci e tive um sonho estranho. Um sonho, se possível, ainda mais estranho e desagradável que o anterior. Dessa vez, lembro-me de que estava deitado nesse compartimento de carvalho e conseguia ouvir com clareza a forte ventania e a inclemência da tempestade de neve. Escutava ainda as irritantes pancadas dos galhos na janela, tendo sossegado assim que percebi qual a sua causa. No entanto, o som era tão incomodativo que, dentro do possível, resolvi pará-lo. No meu sonho, levantava-me e tentava abrir a janela. O fecho estava soldado ao encaixe da lingueta, algo que eu já havia notado quando acordara, mas que, entretanto, esquecera. Tenho de acabar com este barulho, aconteça o que acontecer. Resmunguei impaciente, e foi assim que, com um soco, parti o vidro, esticando em seguida o braço para agarrar o ramo. Porém, contrariamente ao esperado, agarrei os dedos de uma mão de criança, pequena e gélida. Fiquei completamente aterrorizado pela intensidade do pesadelo. Tentei largar a mão, mas ela agarrou-se ainda com mais força. Subitamente escutei uma voz extremamente melancólica e triste, soluçando. Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar. Quem és tu? Perguntei, lutando desesperadamente para me libertar da mão que me agarrava. Catherine Linton, respondeu a voz trêmula. Por que razão me lembrara de Linton? Afinal, tinha deparado mais vezes com o nome Earnshaw do que Linton. Voltei, perdi-me nos brejos. Na escuridão, consegui ver um rosto de criança olhando pela janela. Então, o meu terror transformou-se em crueldade. Face à impossibilidade de me libertar daquela criatura, agarrei-lhe o pulso e rocei-o no vidro partido até o sangue começar a escorrer, acabando por molhar os lençóis. Porém, a estranha visão continuava a gemer. Deixe-me entrar! Agarrando-se a mim com tal tenacidade que quase me enlouquecia de pavor. Como? Disse-lhe então. Larga-me, se queres que te deixe entrar. Assim que os seus dedos se soltaram, retirei rapidamente a minha mão e comecei a empilhar livros e mais livros contra a janela, tapando os ouvidos para não ouvir mais os seus lamentos. Devo ter permanecido assim por mais de um quarto de hora. Porém, mal os destapei, logo o choro triste e dolente recomeçou. Vai-te, gritei. Nunca te deixarei entrar, nem que implores durante 20 anos. 20 anos? Lamentou-se. Há 20 anos que ando a penar. De repente, ouvi um ligeiro ruído no lado de fora e a pilha de livros mexeu-se, como se tivesse sido empurrada. Tentei fugir, mas não consegui me mexer. Então, estarrecido, gritei o mais alto que podia. Envergonhado, descobri que a minha gritaria tinha sido bem real. Passos apressados dirigiram-se para o meu quarto. De súbito, alguém abriu a porta, com violência. E uma voz bruxuleante iluminou o teto da minha cama. Sentei-me, ainda a tremer, e limpei as gotas de suor que me inundavam a testa. O intruso pareceu hesitar e depois resmungou qualquer coisa. Por fim, perguntou, quase num sussurro, como se não esperasse resposta. Tem alguém aí? Achei conveniente revelar a minha presença, na medida em que, conhecendo o temperamento de Radcliffe, era certo e sabido que ele iria continuar as buscas caso eu permanecesse quieto. Assim, voltei-me e corri os painéis laterais. Meu Deus, tão cedo não esquecerei a reação que o meu ato provocou. Radcliffe
Estava perto da porta, de calças e camisas, com a vela pingar-cera por cima dos seus dedos e o rosto branco como cal. O primeiro rangido da madeira apanhou-o de surpresa, como um choque elétrico. O castiçal soltou-lhe das mãos e ele, dando mostras de grande nervosismo, quase não conseguia apanhá-lo. Sou eu, o seu hóspede, gritei, tentando poupá-lo da humilhação de constatar a sua covardia. Infelizmente, tive um pesadelo terrível e devo ter gritado durante o sono. Peço-lhe perdão se o incomodei. Que diabo, Sr. Lockwood? Quem me dera que fosse, começou o meu anfitrião, pousando a vela numa cadeira, dado que não conseguia parar de tremer. Quem é que o instalou neste quarto? Continuou, cravando as unhas nas palmas das mãos e rangendo os dentes para parar as convulsões do maxilar. Quem foi? A minha vontade era expulsar imediatamente o responsável. Foi Zillah, a sua criada, respondi, levantando-me e começando a vestir-me rapidamente. Não me importaria nada se o fizesse, Sr. Radcliffe. Ela bem o merecia. Se queria provar que o quarto é assombrado, então conseguiu, e às minhas custas. Meu Deus, isso está cheio de fantasmas e demônios. Ainda bem que o mantém fechado. Ninguém lhe agradecerá um bom sono neste lugar infernal. Que pretende dizer com isso? Perguntou Radcliffe. E o que é que está fazendo aí? Deite-se e veja se dorme, já que está aqui, mas pelo amor de Deus, não volte a repetir este barulho horrível. Nada o justifica, a menos que estejam cortando sua garganta. Se aquele diabinho tivesse entrado, teria certamente me estrangulado, contestei. Já estou farto das perseguições dos seus simpáticos antepassados. Aposto que o reverendo Jabes era seu parente pelo lado da mãe, e aquela sirigaita da Catherine Linton, ou Arshaw, ou seja lá como se chamava, deve ter sido uma boa peste. Disse-me que vagueia pela terra há 20 anos. Ora, aí está um castigo mais do que justo para os seus pecados mortais. Tinha acabado de proferir essas palavras quando me lembrei da ligação existente entre Radcliffe e a tal Catherine do livro, fato que tinha descurado por completo. Corei de vergonha perante tal desconsideração e, para disfarçar, apressei-me a acrescentar. A verdade, meu caro senhor, é que passei a primeira metade da noite, mas detive-me, pois já ia dizendo, a analisar estes livros velhos, fato que revelaria sem dúvida o meu conhecimento do conteúdo e anotações. Então, corrigindo-me, continuei. Lendo vezes sem conta o nome que se encontra gravado no peitoril da janela, um passatempo algo monótono, mas eficaz para adormecer, como quem conta carneiros ou... O que pretende o senhor insinuar ao dirigir-se a mim dessa forma? Trovejou Radcliffe, com uma veemência irracional. Como repito, como se atreve a tal debaixo do meu teto? Céus, só pode estar louco para falar comigo dessa maneira. Rematou, dando uma palmada na testa furioso. Confesso que não sabia se ficava ofendido à sua linguagem ou se, pelo contrário, devia continuar a minha explicação. Mas a verdade é que Radcliffe parecia ter ficado tão abalado que fiquei com pena dele e prossegui com a explicação dos meus sonhos, afirmando que nunca tinha ouvido falar de Catherine Linton. Porém, depois de ter lido seu nome com tanta frequência, este deve ter criado uma estranha sugestão que se personificou assim que deixei de controlar a minha imaginação. À medida que prosseguia na minha explicação, Radcliffe desabou aos poucos sobre a cama, acabando mesmo por se sentar, quase escondido. Pela sua respiração, irregular e ofegante, percebi que tentava com dificuldade conter uma forte emoção. Como não pretendia deixá-lo perceber que reparara no seu estado emocional, continuei a vestir-me ruidosamente. Olhei para o relógio e deixei escapar o seguinte pensamento acerca daquela noite infindável. Ainda nem são 3 da manhã. Iria jurar que já eram 6. Aqui o tempo para. Com certeza se deitam às 8. No inverno deitamo-nos às 9 e acordamos às 4, disse o meu anfitrião, sufocando um soluço. Pelo movimento da sombra do seu braço, reparei que tentava limpar as lágrimas. Sr. Lockwood, acrescentou,
Pode ir para o meu quarto? Só vai atrapalhar indo lá para baixo tão cedo. Além do mais, graças à sua choradeira infantil, perdi por completo o sono. Eu também respondi. Vou passear no pátio até que amanheça e depois vou embora. E não precisa se preocupar mais com as minhas visitas. De momento, estou perfeitamente curado desta minha mania de cultivar a vida em sociedade, seja no campo ou na cidade. Um homem verdadeiramente sensato encontra a si próprio a companhia de que realmente precisa. Bela companhia, não há dúvida, resmungou Radcliffe. Pegue a vela e vá para onde quiser. Já vou encontrá-lo. E não vá para o pátio, pois os cães estão soltos. Também não pode ir para a sala, pois arrisca-se a encontrar a Juno. Portanto, restam-lhe as escadas e os corredores. Vá, homem, ande, são só mais 2 minutos. Obedeci, pelo menos no tocante a sair do quarto. Porém, como não conhecia os cantos da casa, parei. Foi nessa altura que tive a oportunidade de testemunhar involuntariamente uma cena de superstição do meu senhorio nada condizente com a sua personalidade. Dirigiu-se para a cama, aproximou-se da janela e rebentou o fecho, irrompendo de imediato num choro convulsivo. Entra, entra, soluçava. Volta, Cat, por favor, só mais uma vez. Oh, meu amor, escuta-me, ao menos desta vez. Finalmente, Catherine. O fantasma reagiu como qualquer fantasma que se preza em situações semelhantes. Ou seja, não apareceu. Mas o vento e a neve não se fizeram rogados e, entrando em turbilhão, apagaram a chama da vela que eu transportava. Havia uma tal angústia naquela explosão de dor que acabei por esquecer a loucura que a movia e senti compaixão por este homem. Retirando-me, meio zangado comigo mesmo por ter escutado tudo, e envergonhado, ao mesmo tempo, por ter contado a ele o meu ridículo pesadelo, o responsável, afinal, por toda aquela agonia, embora o motivo tivesse além da minha compreensão. Desci cautelosamente para o andar inferior e fui até a cozinha, onde voltei a acender a vela nas brasas que restavam na lareira. Tudo estava em silêncio, exceto um gato cinzento, malhado, que, saindo das cinzas, me saudou com um miau lânguido e preguiçoso. A lareira encontrava-se rodeada por 2 bancos em semicírculo. Deitei-me num deles, enquanto Grimalkin, assim se chamava o gato, tratou de se acomodar no outro. Ali ficamos, dormitando confortavelmente, como se fôssemos donos e senhores daquele refúgio, quando apareceu Joseph, descendo por uma escada de madeira que se perdia no teto, através de um alçapão que, segundo suponho, devia dar acesso ao sótão. Olhou de forma sinistra para o fogo que eu havia ateado, escorraçou o gato do banco e sentou-se. Começou a encher um pequeno cachimbo com tabaco. A minha presença no seu santuário era uma profanação demasiado escandalosa para merecer qualquer comentário da sua parte. Em silêncio, levou o cachimbo aos lábios, cruzou os braços e soprou o fumo. Deixei-o saborear o seu vício em sossego. Por fim, depois de expelir a última baforada, deu um suspiro profundo, levantou-se e partiu, tão solene como chegara. Instantes depois, ouviram-se passos, bem mais enérgicos. Eu ia aproveitar a ocasião para dizer bom dia, mas calei-me imediatamente, dado que não obtivera qualquer resposta. Era Harrington Arshall, que rezava suas orações em voz baixa, amaldiçoando tudo em que tocava, enquanto vasculhava um canto em busca de uma pá ou de uma enxada para abrir caminho através da neve. Olhou de soslaio por cima do banco, expirou profundamente e deve ter pensado que não valia a pena cumprimentar-me, a mim ou a meu companheiro gato. Calculei pelos seus movimentos que já podia sair. Então, levantei-me daquele estrado duro, pronto para segui-lo. Ele deve ter percebido minhas intenções, pois deu uma pancada brusca com a ponta da pá numa porta interior, indicando-me com um grunhido pouco perceptível que aquele era o meu destino, caso pretendesse sair. A porta dava acesso à sala, onde as mulheres já se entregavam aos seus afazeres domésticos.
Zilá tentava avivar as brasas com a ajuda de um folho gigantesco. A senhora Radcliffe, ajoelhada, lia um livro à luz da lareira. Tinha a mão sobre os olhos em forma de pala, para se proteger do calor do braseiro, e parecia absorta na sua ocupação. Só parava para repreender a criada, quando esta lançava fagulhas na sua direção, ou então para afastar o cão, que teimava em encostar o focinho em seu rosto. Fiquei surpreendido por ver Radcliffe. Estava perto do fogão, de costas para mim, e acabara de repreender violentamente a pobre Zilá, que de vez em quando suspendia o seu trabalho para endireitar a ponta do avental e soltar mais um lamento de indignação. E a senhora, sua grande inútil, vociferou quando entrei, voltando-se para Nora e empregando uma enxurrada de palavrões tão ofensivos que normalmente, por decoro, aparecem substituídos por travessões. Lá está, como sempre, com as suas manias de parasita. Enquanto os outros trabalham para ganhar o pão, a senhora vive de caridade. A minha caridade. Arruma essas tralhas e veja se trabalha. Há de pagar pela praga de eu ter sempre de vê-la à minha frente. Estás ouvindo, sua sonsa de uma figa? Só arrumo as minhas tralhas porque sei que me obrigaria se eu recusasse, respondeu a jovem, fechando o livro e atirando-o para cima de uma cadeira. Mas não mexo numa palha, e só farei o que me apetecer, nem que o senhor grite e me insulte como um doido. Radcliffe levantou a mão, e a autora de tais afirmações fugiu para longe, de certo, habituada ao seu peso. Como não era meu desejo assistir a uma luta entre cão e gato, atravessei a sala bruscamente, como se estivesse ansioso por compartilhar o calor da lareira, totalmente alheio à quizila interrompida. Cada um dos participantes teve decoro suficiente para suspender as hostilidades. Radcliffe, desolado, meteu as mãos nos bolsos. A senhora Radcliffe fez beiço e foi sentar-se longe, onde cumpriu à risca sua palavra, ficando parada como uma estátua durante o resto do tempo que lá permaneci, e que foi bem pouco. Recusei tomar o café da manhã com eles e logo que raiaram os primeiros alvores, escapei para o ar livre, agora límpido e frio como gelo. Ainda não tinha chegado ao fundo do quintal quando o meu senhorio me pediu para parar, oferecendo-se para me acompanhar no meu passeio pelo brejo. Ainda bem que o fez, pois a encosta era um imenso e revolto oceano branco, em que as ondulações não correspondiam exatamente às do terreno. As depressões estavam cobertas de neve e os vários montículos de pedras que orientavam o percurso tinham sido apagados pela neve, desaparecendo do mapa que eu mentalmente traçara no dia anterior. Lembro-me de que, num dos lados da estrada, de 5 em 5 ou de 6 em 6 jardas, havia uma linha de pedras altas que continuava ao longo de todo o terreno. Essas pedras haviam sido colocadas ali e caiadas para orientar o caminhante no escuro, e ainda, perante nevascas semelhantes, permitir a distinção entre o caminho seguro e firme e os perigosos e profundos pântanos ali existentes. Porém, extenuando alguns pequenos pontos escuros perdidos na paisagem, todo e qualquer vestígio da sua existência havia desaparecido, e o meu companheiro precisou me avisar várias vezes para corrigir a minha rota, embora eu imaginasse que seguia corretamente o traçado sinuoso do caminho. Pouco falamos durante o trajeto. Chegados à entrada da alameda principal da granja, ele parou, dizendo que a partir dali não havia perigo de me perder. A nossa despedida limitou-se a uma rápida vênia, após o que me apressei a retomar o meu caminho. Entregue apenas aos meus recursos, já que a casa do guarda ainda está desabitada. A distância entre o portão e a casa da granja é de 2 milhas. Acho que devo ter conseguido transformá-las em 4, depois dos vários desvios por entre as árvores e de ter me enterrado até o pescoço na neve, algo que só aqueles que experimentaram essa sensação poderão apreciar devidamente. Seja como for, e apesar das minhas deambulações, cheguei em casa quando o relógio batia as 12 horas, ou seja, gastei precisamente 1 hora por cada milha no meu trajeto normal para o Morro dos Ventos Uivantes.
A criada e os seus acólitos correram para receber-me, exclamando em grande alarido que já tinham perdido as esperanças de me encontrar. Já me davam como morto durante a noite e discutiam quanto à melhor forma de me procurarem. Pedi-lhes que se acalmassem, já que tinha regressado são e salvo. Em seguida, enregelado até os ossos, arrastei-me pela escada acima e, depois de vestir roupas secas e andar de um lado para o outro durante 30 ou 40 minutos, para recuperar o calor do corpo, dirigi-me finalmente para o escritório, fraco como um gatinho, incapaz de apreciar o calor acolhedor da lareira e o café fumegante que a criada tinha preparado para me confortar.